o ente federativo que tem fôlego para prestar socorro, alcançar recursos, até porque emite títulos, né, é a União. Então, naturalmente, dentro de um processo de transição de reforma tributária, o que se espera é que a União possa dar o suporte aos entes subnacionais. Então, ter uma expansão desse fundo de compensação para assegurar as receitas aos entes subnacionais parece importante, eu não tenho dúvida disso. E no Fundo de Desenvolvimento Regional, acho que é importante a gente ter clareza de que os critérios de distribuição desse fundo, que vai ter pelo menos 45 bilhões de reais por ano, devem ser critérios que façam com que os recursos cheguem onde a população está. Naturalmente, também serve como correção de desigualdades regionais. A gente entende que isso signifique aporte desses recursos de uma forma diferenciada em estados que têm mais carências de desenvolvimento. Mas não pode haver uma desproporção em relação à população, aliás, inclusive em relação às regiões mais empobrecidas, com mais dificuldades do país, no critério que originalmente alguns estados vinham tentando trabalhar, especialmente a região Nordeste, o consórcio Nordeste defendeu um critério em que estados, né, muito populosos como a Bahia receberiam o mesmo valor de estados da mesma região, também tem carências, muito menores populacionalmente. Não faz sentido, né? Porque naturalmente a gente precisa fazer o recurso ser carreado mais onde tem mais gente, tem mais pessoas em situação de pobreza que precisam ser atendidas. Então a gente defende que esses critérios considerem, né, não apenas o PIB inverso per capita, o inverso do PIB per capita, mas também o inverso do PIB per capita ajustado à população, que é um critério mais justo e que melhora a distribuição dos recursos no país, atendendo também as demais regiões. Então, quando a gente está defendendo o critério de Fundo de Desenvolvimento Regional ser distribuído de uma outra forma, não é para ter mais dinheiro no sul e no sudeste, tirando do nordeste. É dentro do próprio nordeste que a distribuição dos recursos se faz de uma forma desigual, porque estados muito populosos acabariam tendo valores semelhantes a estados de pouca população. Hoje a conta do ICMS não fecha, né? Então, da forma como está colocado, pelo menos o Conselho faz, como a gente conversou, disse que a conta não fechava pela regra que tinha sido colocada porque todo o valor tinha que ser compensado. Aí você está falando do fundo de compensação, na verdade. Aí, tá bem. Bom, aí são temas, a gente entende que deve expandir o valor ali de um seguro receita, vamos dizer assim, para os entes subnacionais, que está estimado em 3% para pelo menos algo em torno de 6%, é o que se está falando, para poder assegurar que não haja queda de arrecadação, porque os entes subnacionais não emitem títulos de dívida. É importante dizer isso. Se a União precisar de recursos, ela emite títulos e se socorre. Os entes subnacionais não, tanto é que na pandemia quem precisou socorrer os entes subnacionais foi o governo nacional, né? A União, por conta justamente de nós temos que viver simplesmente com a arrecadação que nós temos. Se a nossa arrecadação cai e nós temos as nossas despesas indexadas e comprometidas, a gente precisa ser socorrido pela União. Então é natural que num processo de transição a gente olhe a necessidade da União ter uma capacidade de dar esse atendimento aos entes subnacionais. Governador, durante a palestra foi comentada o desejo, a intenção de otimizar a estrutura do Estado. No entanto, nós ainda não sabemos qual será a alíquota do IVA, ainda há muita discussão sobre a arrecadação, quando será arrecadado, como será distribuído este recurso acumulado pela União. É difícil discutir a otimização do Estado sem saber de onde vêm os recursos e como serão distribuídos. Eu defendo, né, que uma reforma tributária viesse acompanhada de uma reforma administrativa que significasse redução dos custos da máquina pública. Mas a verdade vamos falar a verdade, não temos nenhuma expectativa que venha uma reforma administrativa consistente, robusta, sob uma administração do Partido dos Trabalhadores. Aqui não é um ataque de nenhuma maneira, simplesmente porque, do ponto de vista ideológico, programático do Partido dos Trabalhadores, entendem que se o Estado gasta mais, se o Estado for maior, ele induz o desenvolvimento. É uma outra visão do ponto de vista econômico, do papel do Estado e do tamanho que o Estado deva ter. Eu defendo um Estado mais enxuto, que não é ausente, que se faz presente a partir de regulação, de fiscalização, mas que faz concessões, que privatiza, né? E que tem uma maior racionalidade da estrutura administrativa e sem privilégios para determinados grupos de servidores públicos em qualquer um dos poderes. Então, era importante que viesse uma reforma administrativa. Como a gente sabe que isso não virá sob um governo do PT, nós não podemos ficar atrasando a reforma tributária. Então, temos que avançar na reforma tributária, mesmo que não venha essa reforma administrativa. Outro componente que acaba gerando uma expectativa de eventualmente ter um tributo maior são as tantas exceções que vão sendo colocadas. Naturalmente, num momento como esse,
lobby é feito por vários setores econômicos que, assim, estão defendendo o seu ponto de vista, do seu interesse. E aí cabe à classe política resistir a essas pressões, porque quanto mais regimes especiais existirem, mais pesado vai ser para quem não é especial, que é a maior parte das pessoas. Então tem que ter muito mais racionalidade nisso. Ao invés de dar benefícios tributários, benefícios fiscais, o Estado tem que se fazer presente, atendendo e beneficiando as pessoas. Eu vou dar um exemplo do Devolve ICMS do Rio Grande do Sul. Ao invés de fazer um benefício fiscal reduzindo o imposto para a própria cesta básica, que é consumida tanto por pessoas de situação de vulnerabilidade quanto pessoas ricas, né, que consomem alimentos e que acabam sendo beneficiadas indiretamente por um benefício que era para atender a população de baixa renda e que acaba sendo apropriado por quem tem capacidade de contribuir. Então, ao invés de beneficiar o item, tributa o item e dá o dinheiro para as pessoas que precisam. É uma ferramenta muito mais inteligente e muito mais efetiva. A gente está fazendo isso no Rio Grande do Sul. A gente disponibiliza mais de 200 milhões de reais para 600 mil famílias, devolvendo o imposto que elas pagam na cesta básica em outros itens, aumentando o seu poder de compra, ao invés de ficar, né, pelo benefício no item, beneficiando quem não precisaria desse tipo de auxílio. Então, a gente entende que é uma oportunidade que o Congresso, que a classe política toda, né, do Executivo, do Legislativo, precisa resistir às pressões para evitar que a gente tenha uma carga tributária aumentada. Governador, passar para a parte política um pouco, o PSDB recentemente perdeu a cadeira no Senado. O senhor tem tratado com alguns senadores, alguma possível mudança de partido para que o PSDB ganhe? Nós temos hoje 2 senadores, né, o Isalci e o Plínio. O senador Isalci, especialmente, tem conversado com senadores que demonstram a disposição de conversar. A gente tem feito algumas conversas, então não tem nada encaminhado neste momento. A gente fez o trabalho, eu digo que é a parte programática, né? Do ponto de vista pragmático, naturalmente, um partido político busca representatividade, número de cadeiras no parlamento, né? Seja no Senado, seja na Câmara, filiações, enfim, pragmaticamente, nas regras do jogo, a gente tem que buscar representatividade. Agora, do ponto de vista programático, é a alma do partido. Essa era a primeira discussão do PSDB. E a gente fez essa discussão no Diálogos Tucanos, fizemos um ciclo de entrevistas e conversas para dentro do partido, fizemos pesquisas de opinião e reposicionamos numa carta síntese qual é o DNA do PSDB, do nosso pensamento sobre o papel do Estado na economia, sobre o papel da igualdade de oportunidades que o Estado deva prover à sociedade, do combate às desigualdades, enfim, como é que a gente pensa a máquina pública, como é que a gente pensa o exercício da política, a democracia. E esse é o nosso DNA, reposiciona agora também a forma como a gente vai trabalhar a comunicação do partido, e a gente acredita que isso também vai ser importante para, de alguma forma, gerar mais e melhor interesse em detentores de mandato eletivo para estar no PSDB, inclusive, quem sabe, nos proporcionando trazer aí novas figuras também dentro do Senado. Governador, recentemente o senhor afirmou que é preciso ter vigilância sobre as ações do governo federal. Como o senhor avalia a atuação do Haddad? O ministro Haddad tem sido muito solícito e muito correto. Quero até tecer aqui um elogio, assim, né? Especialmente na relação dos entes subnacionais. Porque a gente vem de um governo, né, o governo do presidente Bolsonaro, que era de ataques a todos os lados, atacava a imprensa, atacava partes da sociedade, atacava os governadores, um clima de hostilidade constante, altamente nocivo numa democracia, o que a gente entende que deve ser a possibilidade da gente sentar, dialogar, debater as diferenças que a gente tem, buscar as convergências para atender a população. Então, assim, do ponto de vista institucional, do tratamento republicano, a atuação do ministro Haddad tem sido muito correta em relação aos entes subnacionais. Estamos lá discutindo a questão do regime de recuperação fiscal, estamos discutindo o tema da dívida, né, e da criação de um ambiente melhor aí para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer aqui que o ministro Haddad tem assim, uma satisfação de dizer que tem um ministro que tem essa disposição para o diálogo. Agora, claro, do ponto de vista do pensamento político, ideológico, assim, não vou dizer que seja do ministro Haddad, vejo que ele trava lutas, inclusive, dentro do próprio governo, né, do Partido dos Trabalhadores. Eu fico feliz aqui que o governador Fonteles, que é do PT, tem elogiado, inclusive, a lei de responsabilidade fiscal, né, como um ganho do país, porque o PT, quando o presidente Fernando Henrique apresentou a lei de responsabilidade fiscal, atacou de todas as formas, virulentamente, né? Toda essa busca de uma
responsabilidade fiscal para o país. E agora, embora o arcabouço fiscal não seja o suficiente, há uma consciência por parte do Partido dos Trabalhadores de que precisa ter alguma sinalização de controle de gastos, né? Ainda entendemos que o arcabouço tem fragilidades, mas melhor ele do que nada, né? E sob um governo do Partido dos Trabalhadores, antes ter o arcabouço fiscal do que não ter nada, como é o que eles defendiam que no passado acontecesse. Qual é o modelo de Conselho Federativo que o Rio Grande do Sul defende? A gente sabe que esse é um ponto que vai ser discutido de novo no Senado. Eu entendo assim que precisa haver um quórum de deliberação aliás, no Conselho Deliberativo que seja que proteja as regiões como um todo, não uma região específica ou outra, né? Talvez o modelo que tenha saído da Câmara dos Deputados, usando o critério populacional, acabe uma região, especialmente a região sudeste, né, a gente fala, com um poder de veto, porque se tem que atingir 60% da população, a região sudeste tem 41%, se não me engano, da população, acaba tendo um poder de veto uma região. A gente entende que o ideal é que a gente possa ter um quórum de deliberação que envolva não apenas formar maioria simples, que também é ruim sozinho, né? Porque você pega Norte e Nordeste, tem 16 estados, pronto, formou maioria. Então, 2 regiões em relação a outras 3 regiões, né, compondo as 5 regiões do Brasil, poderiam tomar decisões sobre questões operacionais, base de cálculo, que são fundamentais no sistema tributário, o que não é adequado. Então, a gente entende que existem fórmulas para que você possa ter, além do quórum de deliberação com um número mínimo, né, de votos formando a maioria, ter também maiorias ou de regiões que precisam se manifestar, ou dentro das regiões formar maiorias para poder evitar que haja uma deslealdade federativa, vamos dizer assim, de algumas regiões tomarem providências que são satisfatórias para si, em detrimento de outras regiões. Colegas, uma última pergunta, a gente dá continuidade. Vamos lá, então, democraticamente, eu vou dar 2 aqui, pronto, rapidinho, acumuladas. Obrigada. Hoje o deputado Aécio Neves defendeu no Estadão um endereçamento da oposição ao governo Lula. O senhor tem comentário a respeito disso, concorda? Sendo assim, vou deixar fazer as 3 perguntas aqui, eu respondo, pronto, para ser objetivo. Eu queria aproveitar no embalo, porque o senhor foi o único que não fugiu da chincha na pergunta sobre a candidatura presidencial. Da chincha, fala-se aqui em São Paulo chincha? É mesmo? Nesse gancho, como que a gente sabe que tem essa articulação também sul-sudeste, como que o senhor enxerga isso, esse horizonte? Também, e tu querias fazer alguma questão aqui também? Ela comentou a questão do Aécio Neves, eu queria que você falasse um pouco sobre essa volta do Aécio Neves ao noticiário. Só com acesso à Aécio, eu queria saber de Porto Alegre, prefeitura, se o senhor Tá vai bom. se decidir sobre os apoios. Vamos lá. A questão municipal, o PSDB eu defendo que a gente tenha candidaturas, né, nas cidades maiores, e Porto Alegre inclui. Então, estamos trabalhando na lógica de buscar a candidatura do PSDB para o município de Porto Alegre, e a gente tem bons nomes para isso. Sobre Aécio Neves, a Justiça tomou uma decisão, né? A Justiça fez análise a partir dos inquéritos policiais, das manifestações do Ministério Público, muita gente na esfera judicial se debruçou sobre o assunto, e o ex-governador, hoje deputado Aécio Neves, foi absolvido das denúncias que foram feitas, que se revelaram infundadas, as denúncias que foram feitas em relação a ele naquele episódio que envolveu a delação de Joesley Batista. Então, não sou eu quem está dizendo, é a Justiça, a partir de uma análise aprofundada do que lá tem acontecido, que não tem fundamento as denúncias que foram feitas. E é isso que traz a ele a capacidade de poder participar mais ativamente do processo político, deputado que foi eleito pela população de Minas Gerais, e ele faz essa manifestação em relação ao PSDB ter um comportamento ainda mais duro em relação ao governo. Acho que neste primeiro momento a gente busca dar espaço ao governo para apresentar as suas ações, as suas diretrizes, né, os caminhos que entende para o país, porque a oposição que o PSDB se propõe a ser não é nunca uma oposição destrutiva que busca inviabilizar, que quer criar problemas para o governo de plantão, criando problemas para o Brasil. Até isso nos faz ser acusados muitas vezes de não saber fazer oposição. Se é para ser oposição, que é simplesmente para inviabilizar um governo, sim, nós não fazemos essa oposição, nem vamos fazer essa oposição. Agora, a oposição que marca posicionamento distinto, que apresenta as críticas e caminhos alternativos, essa nós vamos certamente fazer cada vez mais para poder mostrar alternativas
à população brasileira. E por fim, aqui, né, sobre a manifestação em relação a futuro e candidaturas, não, quando eu trouxe ali é o seguinte, eu não estou na política pelo que eu possa ser como candidato. Quando eu saí de prefeito para ser candidato a governador, aliás, quando eu saí da prefeitura de Pelotas, não foi simplesmente para ser candidato a governador, eu não estava olhando uma candidatura a governador, mas se criou um ambiente político no Estado em que passaram a me convidar e me considerar para ser candidato a governador, e eu aceitei esse desafio alegremente, porque me sinto vocacionado para cumprir papel no Poder Executivo. Mas lá em 2026, nós estamos há 3 anos ainda do processo eleitoral. Lá na frente a gente vai identificar qual é o caminho, quais são as figuras políticas, qual é o ambiente político, como é que a economia se comportou e o quanto que isso influenciou o pensamento sobre o atual governo, se essa polarização que a gente viu ainda vai estar se expressando dessa forma. Vai ser outro cenário eleitoral e lá é que vai se tomar a decisão sobre qual o caminho. O que eu quero para o país simplesmente é que não seja de novo a mesma polarização que a gente teve. Pode até ser outra, mas que não seja a mesma, porque esta machucou as famílias, machucou os brasileiros, machucou o nosso país. Nós temos que encontrar um caminho diferente para o Brasil. Obrigado a todos. Eduardo.